Olá, caros amigos do Grupo Alto de Souza. Estamos aqui nessa tarde fraterna, nesse dia 25 de fevereiro de 2023, esse sábado, e vamos começar nosso estudo de hoje com a leitura da página de abertura do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição 60, esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstâncias alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo poder e de toda riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibração espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos estridentes ou sorrisos baratos, mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão e de fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. E assim, fazendo a nossa prece inicial, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos inspiram, rogando que nosso estudo dessa tarde, desse sábado, seja profícuo, que possamos extrair ensinamentos, buscar reflexões e assim conseguirmos nos melhorar em nosso processo de reforma íntima. Fica conosco, Senhor, abençoe o nosso estudo, que assim seja. Então hoje nós vamos falar, do tema do estudo de hoje é Meu Reino Não É Desse Mundo. E esse tema é tão importante que nós temos o capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo dedicado, com esse título, um capítulo inteiro de um livro tão importante. E esse estudo, essa leitura desse capítulo me fez refletir e chegar à conclusão que nós, ao conhecermos a vida futura
né, ao conhecermos o processo das reencarnações, né, a dinâmica das reencarnações, da evolução da alma, nós temos uma mudança, né, o que chamam hoje em dia, né, gosta muito de se falar essa palavra, nós temos uma mudança de paradigma em relação a como devemos encarar a nossa vida, nossos problemas, nossas frustrações e decepções. Por que uma mudança de paradigma? Porque quando nós encaramos a nossa encarnação como apenas uma das nossas vidas, apenas uma das nossas oportunidades, nós passamos a ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais extensa de tudo que nos espera, né, no nosso destino. Não quero dizer com isso que nós já saibamos de tudo, que nós, né, ao estudar o Espiritismo, nós passamos a conhecer, né, o mecanismo do universo, nada disso. Mas nós temos com certeza, né, uma luz que nos permite caminhar. E quando Jesus disse, né, a Pilatos, né, quando Pilatos o perguntou, né, tu és o rei dos judeus, né, e Jesus responde, né, que o reino dele não é desse mundo. E fica bem claro, né, para toda a fé cristã, fica bem claro que Jesus está falando da vida futura. Mas, do ponto de vista do Espiritismo, essa vida futura, como eu falei antes, ela aparece como uma mudança de paradigma, porque nós passamos a ver, né, a vida futura de forma diferente, né? Não mais com a questão daquele castigo inexorável, né, de ir para o inferno se nós não formos, dependendo do juízo final, do nosso julgamento, ou de irmos para o paraíso, né, ficar lá numa nuvem, lá ouvindo os anjinhos tocando harpa. Não é mais dessa forma que o Espiritismo nos mostra a questão da vida futura. Então, quando Jesus disse isso, né, que o reino dele não era desse mundo, ele, naquela época, por conta do estágio, né, de maturidade espiritual e maturidade, né, de desenvolvimento, até de progresso da humanidade, ele não pôde dizer, né, com todas as letras, com todas as palavras, o que significava essa vida futura. Então ele fala, né, sempre de uma forma alegórica, de forma que ele possa atingir, né, aquelas pessoas daquela época, né, aquelas pessoas que o rodeavam ali. Mas hoje nós temos com o passar dos séculos aí, a humanidade evoluiu e com a sede de conhecimento do homem, né, com a sede que nós temos sempre de saber mais, de entender o que nos rodeia, né, de entender a razão de tudo que nos acontece, né, nós conseguimos hoje ter uma visão bem mais coerente e bem mais consoladora da questão da vida futura, né? Então, o nosso reino de fato não é desse mundo, né, como disse Jesus, né? Ele disse no sentido, né, dele ser o rei, né, mas nós nos sentimos de sermos seus súditos, né, seus seguidores, né? O nosso reino não é desse mundo, né? E por que não é? O que significa dizer que não é desse mundo, né? Significa que nós temos um futuro, nós temos uma caminhada que é infinita, porque somos espíritos eternos, e nessa caminhada nós temos uma série, né, de provas, aprendizados, expiações, arrependimentos e tantas, né, experiências que nós vivemos e ainda temos que viver. Mas o que é mais importante da gente ver, da gente considerar e da gente levar para as nossas reflexões é que, se nós pensarmos com cuidado, se nós pensarmos do ponto de vista, né, do Espiritismo, né, e se nós tentarmos nos aproximar um pouquinho mais do que Jesus quis nos dizer,
com essa ideia de que o reino dele não era desse mundo, é que nós temos uma perspectiva muito boa, né? É uma coisa que, quando a gente realmente consegue entender, porque nós estamos em processo de entendimento, nós ainda não entendemos, mas quando a gente conseguir entender de fato o que é o mecanismo das reencarnações, o que é a questão da evolução do espírito, nós, com esse pouquinho que a gente já conhece, a gente já pode ter uma visão muito otimista do futuro. Por mais que a gente saiba que virão provas, que virão dificuldades, que virão decepções, que virão vicissitudes, mas o conhecimento, e como também disse Jesus, né, o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta de quê? Nos liberta principalmente do sofrimento. Nos liberta dessa angústia de não saber, né, a razão da nossa dor, a razão, né, do nosso infortúnio, e nos levando sempre a perguntar, né, por que isso aconteceu comigo, né, o que eu fiz para merecer isso, né, por que comigo, né, porque na verdade nós repetimos de forma mecânica que Deus está no controle, né? A gente sempre, quando quer consolar um amigo, quando quer transmitir uma mensagem de otimismo para alguém, a gente sempre usa essa frase, né? Deus está no controle, tenha fé, Deus está no controle. E só que a gente não entende muito bem isso. A gente fala isso de uma forma mecânica, né? De uma forma quase que, quase que sem pensar, mas a gente não tem ideia do quanto isso é verdade, né? A gente não tem ideia do quanto tudo o que nos acontece faz parte de um planejamento, faz parte, né, de, um, de um plano que nos vai, que tem como objetivo a nossa evolução, né, e com a nossa evolução a diminuição até a extinção do nosso sofrimento, né, e é uma coisa que a gente precisa sempre pensar, né, por mais que o momento esteja difícil, por mais que pareça que está tudo perdido, por mais que a gente olhe à volta e não veja uma saída, não veja uma luz, tudo passa, né? Tudo isso vai passar. E o que a gente precisa ter é o treino, né? É a prática da paciência, é a prática da fé, né? Baseada na prece, né? No estudo. E com essa prática a gente vai aprendendo mesmo nos momentos mais difíceis, entender que tem uma saída e a gente só não está enxergando ela por um tempo, mas ela vai aparecer para a gente e a gente vai conseguir sair daquilo. Então, essa questão da vida futura é um entendimento que a gente precisa buscar, que vai nos melhorar muito, vai melhorar muito a nossa vida, vai melhorar muito as nossas perspectivas e principalmente vai melhorar muito a nossa força, a nossa fé e a nossa felicidade de saber que tudo o que acontece é por um motivo e tudo o que acontece, o motivo é o nosso bem, é Deus que é o nosso bem. E é importante a gente ter isso sempre em mente. Então, voltando, né, à frase de Jesus, né, ele querendo dar uma espécie de introdução ou uma breve apresentação da vida futura, ele diz ali, né, que ele não é o reino dele não é daquele mundo, né, e ele diz que ele veio com a missão, né, de testemunhar a verdade e posteriormente, ou melhor, anteriormente, ele já tinha dito que a verdade nos libertará. Então, continuando aqui, nós costumamos ver as nossas decepções, os nossos problemas como anomalias, né? Como injustiças ou como castigos. E não é assim. Tudo que nos acontece, em primeiro lugar, é consequência dos nossos próprios atos, e tudo que nos acontece não tem o objetivo de nos castigar, mas sim de nos educar, de nos ensinar.
E se a gente se habitua com essa ideia da vida futura, com essa ideia das encarnações, com essa ideia da nossa evolução, se a gente trabalha para deixar isso bem na nossa alma, bem entranhado na nossa alma, a gente vai sofrendo cada vez menos, a gente vai cada vez mais aprendendo, e com mais conhecimento a gente tem menos sofrimento. E isso é muito importante. Então essas anomalias, na verdade, são resultados, as anomalias e aparentes injustiças são apenas um resultado da nossa visão curta, né, da nossa visão limitadíssima do que é o universo, do que é Deus, do que é a vida em si. Então nós temos essa visão distorcida, né, que por muitos séculos a gente foi colocado na nossa cabeça, né, a questão do juízo final, né, que quem for merecedor vai para o céu, quem for pecador vai para o inferno, quem tiver no meio termo vai para o purgatório, e é sempre uma coisa inexorável, uma coisa que não tem volta, né, não tem como ser alterado. E isso não é assim, né? O Espiritismo, principalmente, veio nos esclarecer que não é assim, né? Tudo que a gente vive vai ter um fim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então aquela ideia do inferno, né, do fogo que queima mas não consome, ou aquela ideia do céu, do paraíso, né, nas nuvenzinhas, dos anjinhos, né? Nada disso tudo isso é simbólico, tudo isso são imagens, né? Mas que com um estudo, com uma constante busca de conhecimento, nós vemos que isso é inviável, né? Esse inferno e esse paraíso, do jeito que sempre nos apresentaram, são coisas inviáveis, né? Até porque o paraíso seria uma coisa extremamente monótona e chata se a gente ficasse o tempo todo sentado contemplando, né? O ser humano, nós, os espíritos, eles precisam estar sempre em atividade, precisam estar sempre fazendo alguma coisa, né? E passar a eternidade sentado ouvindo um anjo tocando harpa não me parece uma coisa muito legal, né? Bom, então continuando, então a gente precisa então estudar, precisa conversar sobre isso, né? Porque o estudo do estudo faz parte a leitura, mas faz parte também o debate, faz parte a troca de ideias, faz parte a gente tirar dúvidas, né, uns com os outros, né, para que a gente entenda aquilo que a gente está estudando. Então a gente pode pensar que a visão que o Espiritismo nos dá da vida futura, né, desse reino que não é desse mundo, a que Jesus se referiu, né, primeiro, como é consolador, né, o conhecimento dessa vida futura quando a gente realmente compreende ela, né? E esse conhecimento ele vai nos ajudar a enfrentar as nossas provas, né, dificuldades e expiações. Ele vai nos ajudar a entender que nada do que esteja acontecendo, tanto de bom quanto de ruim, é definitivo, né? E isso é extremamente motivador, né? Pensar em tudo. E eu sempre fico pensando quanta coisa legal a gente ainda tem para aprender. A gente não sabe nada, né? Nós temos uma eternidade pela frente para estar sempre aprendendo, e com o aprendizado a gente está sempre entendendo um pouco melhor, e sempre numa crescente né, de evolução, e com essa evolução a diminuição do sofrimento, né? Então nós somos muito infantis ainda, nós temos uma visão do universo, mesmo da vida futura, apesar de tantos séculos passados depois, né, de que Jesus nos disse isso, nós ainda temos uma visão muito infantil, né? Porque primeiro que nós queremos, né, muitas vezes nós agimos de forma correta esperando uma espécie de toma lá da cá com Deus, né? Eu vou fazer o bem, porque eu fazendo o bem eu vou ganhar ali uma vaga em nosso lar, num lugar mais tranquilo, né? E na verdade a gente tem que fazer o bem porque o certo é fazer o bem, né? Então isso é algo que a gente precisa ruminar bastante, pensar bastante, repensar, porque a gente precisa entranhar isso na nossa alma de uma vez por todas, né? Então essa nossa infantilidade de encarar a vida futura, de encarar castigos e recompensas como se fosse, né,
numa escola onde o aluno que é bem comportado é recompensado com uma nota mais alta, o aluno que é mal comportado fica de castigo no recreio, né? Não é assim. A gente não pode encarar a vida futura, né, dessa forma. E, finalmente, a gente precisa, é claro que a gente se preocupar com a vida futura, se preocupar com a vida espiritual, né, a gente se concentrar, né, na vida verdadeira, né, não significa negligenciar as nossas tarefas mundanas, as nossas tarefas aqui na Terra, enquanto encarnados. Então a gente tem que buscar o bem-estar aqui também físico, né? O homem está sempre buscando o seu bem-estar, está sempre buscando aliviar suas dores pela medicina, o homem está sempre buscando facilitar o transporte, né? Ampliar, né, o seu espectro de conhecimento, né? Então a gente não pode negligenciar isso, a gente tem que se preocupar sim, a gente tem que priorizar a nossa vida, né, o nosso reino que não é desse mundo, que Jesus nos falou, mas esse mundo também faz parte da conquista desse reino, né? Então o que nós vivemos aqui enquanto encarnados faz parte da conquista desse reino, né, que não é desse mundo. Então a gente não pode negligenciar o nosso trabalho, a gente não pode negligenciar nossas atividades diárias, nossas obrigações, né, nossa profissão, nosso cuidado com a família, né, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos. A gente não pode negligenciar nada disso, porque essa vida, esse momento em que nós estamos encarnados é mais uma preparação, mais uma fase da nossa preparação para essa vida maior, para essa vida, né, espiritual. Então, creio que acho que eu falei o suficiente aqui, o que me fez refletir sobre esse estudo. E é bom a gente pensar nisso, né? É bom a gente sempre tentar trazer como se fosse um amuleto na nossa vida, um amuleto espiritual, essa frase, né? Tudo vai passar, isso que eu estou vivendo é necessário para mim, por mais que esteja doendo fisicamente ou espiritualmente, isso é necessário para mim, é necessário que eu aprenda, isso aqui é uma lição, não é um castigo, né? E a gente, desenvolvendo esse hábito, a gente vai ver que a gente vai cada vez menos sofrendo, cada vez menos passando por dificuldades. Ou, quando passamos pela dificuldade, passamos de forma muito mais fácil, muito mais corajosa e com muito menos dor e menos sofrimento. Então, finalizando por hoje, vamos à nossa prece final, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos, essa oportunidade de estarmos nesse sábado estudando, trocando ideias, relendo os textos importantes, repassando os nossos conceitos, para que a gente aprenda realmente esses conceitos. Então, te agradecemos, Jesus, nosso Mestre, te agradecemos, Alta de Souza, mentora da nossa casa, te agradecemos, Pai, nosso Criador, por toda essa oportunidade, por estarmos aqui, pelo nosso corpo, pela nossa oportunidade de encarnação, e te agradecendo principalmente pela vida futura que nos reserva, com certeza, muitas felicidades, muitas descobertas, muito aprendizado. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus.